E aí, pessoal, tudo beleza? Então estamos aqui novamente e hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 16. Hoje a gente vai começar a falar a respeito de ondas, tá? Eu costumo dizer para alguns alunos que ondas é igual ao comportamento de certos alunos, porque onda nada mais é do que uma perturbação que se propaga no meio. Brincadeira, né? Mas é exatamente isso que alguns alunos são, né? Às vezes eles se perturbam pra caramba na sala de aula, né? Então, ondas são perturbações que se propagam, transportam energia e quantidade de movimento, tá? Então, desta forma, uma música, uma imagem numa tela de TV, a comunicação que chega até nós através dos celulares, tudo isso depende de ondas, né? Quase toda a informação que chega para nós hoje através através de ondas eletromagnéticas, né? No caso de telefone, televisor, né? No mesmo momento que tem uma pessoa lá no exterior, né, fazendo uma reportagem, essa transmissão é feita através de ondas eletromagnéticas, tá? Neste capítulo, a gente vai se concentrar em um tipo característico de onda que são ondas se propagando em uma corda, como na corda de um violão, tá? E a gente vai trabalhar aí e discutir a respeito de algumas classificações a respeito das ondas, tá? Mas elas são de extrema importância na nossa vida diária, tá? Hoje a gente só pode estar aqui tendo essa aula devido à utilização de ondas eletromagnéticas, tá? Então, tipos de ondas. As ondas são classificadas em três tipos. A primeira, ondas mecânicas, que precisam necessariamente um meio material para se propagar, né? Como ondas em uma corda, né? Ondas em água, ondas sísmicas, ondas sonoras. Todas são ondas que necessariamente precisam de um meio material para se propagar. E as outras são as ondas eletromagnéticas, como não precisa de um meio material para se propagar, como a luz visível, né, a ultravioleta, o raio-x, ondas de rádio, de celular, de radar, né? E uma característica interessante dessas ondas é que todas elas se propagam à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, são muito rápidas. Por isso que a gente pode ter informações praticamente em tempo real acontecendo em todos os locais do mundo. No entanto, quando vocês assistem lá o jornal, as reportagens, vocês percebem que a pergunta do jornalista entre a pergunta do jornalista e a resposta do outro jornalista tem um certo intervalo de tempo, que é o tempo da informação chegar até a outra pessoa. Apesar de ser muito rápido, ainda tem um delay ali, um pequeno atraso. E ondas de matéria associada a elétrons, prótons e outras partículas elementares, mesmo como átomos e moléculas, tá? Então vamos a algumas classificações das ondas. As ondas podem ser ainda longitudinais e transversais, né? Um pulso significa que cada ponto do meio vibra com a mesma amplitude, tá? Então nessa figura que vocês estão vendo aqui, ó, se a gente marcar um ponto aqui, né, esse ponto subiu e desceu, né? Então isso aqui é um pulso que está se propagando ao longo da corda. Perceba que a velocidade da onda está para a direita, tá? E o ponto subiu e desceu, ou seja, foi para cima e para baixo, como na figura de baixo, tá? Significa que isso aqui é uma onda do tipo transversal, onde as partículas vibram para cima e para baixo e a onda se propagam para a direita ou para a esquerda, tá? Trem de ondas. Quando você provoca diversos pulsos, forma um trem de onda. E forma essa onda aqui, ó, do tipo senoidal, tá? Uma função seno, tá? Ou cosseno forma essa estrutura, tá? Então, a onda transversal, cada elemento do meio oscila perpendicular à direção de propagação da onda, tá? Que é este exemplo aqui. A gente vai ver no decorrer do curso que toda onda eletromagnética ela é transversal, ela vibra perpendicular com a direção de propagação. Um detalhe importante, pessoal, para descrever uma onda como essa, a gente poderia usar uma função seno
ou uma função cosseno. Porque essa função aqui, né, ao longo do eixo y, ela tem que ser uma função de x e de t. Por que tem que ser uma função de x e t? Porque ela se propaga ao longo do eixo x, vibra ao longo do eixo y e vai depender do tempo, né? Porque num certo intervalo de tempo ela está aqui, depois no outro intervalo de tempo ela está aqui e vai se propagando, tá? Qual que seria a cara dessa função? Tá? A gente vai ver na sequência. Antes disso, vamos falar de onda longitudinal. Uma onda longitudinal significa que a direção de vibração, ó, que está as partículas, coincide com a direção de propagação, como a onda sonora. Tá? Nesse caso aqui, esse carinha está provocando uma vibração para frente e para trás nesse êmbolo, e essa vibração vai se propagar ao longo do meio. Como a partícula está vibrando na mesma direção de propagação, isso é chamado de onda longitudinal. Quando a gente fala, a gente provoca a vibração nas cordas vocais, essas vibrações são transferidas para as partículas de ar e cada partícula transmite para a seguinte, e ela vai se propagando por todo o meio. Então, é considerado uma onda longitudinal, tá? Tanto as ondas transversais quanto as longitudinais são chamadas de ondas progressivas, tá? E agora, vamos voltar ao que eu estava falando a respeito, né, da onda, da função de onda. Porque a gente vai precisar, né, para definir a onda, uma função do tipo y de x de t, que pode ser escrita da seguinte forma: um ym seno de kx menos ômega t. Tá? Perceba que aqui aparece esse k, que é chamado de número de onda, não tem nada a ver com aquela k que a gente viu no capítulo passado, que era a constante elástica. Tá? Aqui representa o número de onda que a gente vai calcular. O x é a posição ao longo do eixo x, o ômega a frequência angular, que é a mesma que a gente já trabalhou, o t o intervalo de tempo. Perceba que isso aqui tudo é chamado de fase, tá? E esse termo aqui, seno de kx menos ômega t, é o termo de oscilação. Aí o ym é a amplitude máxima, que a gente pode ver aqui nessa figura do lado. Ó. Então, o ym é essa distância que vai de cima até aqui embaixo. Ou esse pedacinho aqui também, tá? Isso tudo aqui é ym. Aqui é negativo e aqui é positivo. Da mesma forma que a gente viu no capítulo de oscilações, aqui também é um movimento oscilatório, tá? Só que ao longo, esse é bidimensional, ele vai para cima e para baixo. Então, olha só. Nessa situação, essa distância que vai entre esses dois pontos é chamado de lambda, comprimento de onda, que relaciona o tamanho da onda. E também eu poderia escrever esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui também é lambda, que é um tamanho. E esse tamanho é chamado de comprimento de onda. Tá? Então, qualquer ponto que eu conseguir identificar essas distâncias pode ser chamado de lambda. Aqui em cima também, ó, daqui até aqui, também representa um comprimento de onda lambda, certo? Agora, vamos ver o significado físico, né, do K, né? Ou significado matemático, eu posso dizer. Como calcular esse K? Para isso, vamos pegar esse desenho que vocês têm aqui. Vocês estão vendo aqui. Ó, perceba que a gente vai escolher dois pontos, um numa posição x1, tudo para t igual a zero. Vamos pegar x igual a x1, tá? Que é esse ponto aqui. Perceba que esse ponto e o segundo ponto estão no mesmo y, ou seja, aqui é um ponto no eixo y e aqui é o mesmo ponto no eixo y. E o x vai mudar.
Em t igual a zero, eu posso ter o x igual a x1 e eu posso ter o x igual a x1 mais o pedacinho lambda. Ou seja, nesses dois pontos, em t igual a zero, o y tem que ser igual. Tá? Não pode variar. Então vamos substituir t igual a zero, esse cara aqui vai desaparecer e vai ficar ym seno de kx1. E agora, coloco o t igual a zero e substituo no lugar de x, x1 mais lambda. E eu fico com o mesmo y e igualo os dois. Ó. Ym simplifica, fica seno de kx1 e do lado de cá fica kx1 mais k lambda. Opa, agora eu tenho aqui kx1 e aqui eu tenho kx1 mais um k lambda. Num círculo trigonométrico, qual o valor que eu posso somar num ângulo que não vai alterar? Vamos supor que esse ângulo aqui fosse 60 graus. Tá? Estou dando a volta. 60 graus, quanto que eu posso somar no seno para permanecer os mesmos 60 graus? O seno de 60 igual, quer dizer, seno de 60 dá um valor. Se eu somar, quantos graus que vai permanecer o mesmo valor? Se eu somar, 360, 2π. Tá? Então, esse carinha que aparece aqui, ó, a lambda, ele tem que ser igual a 2π para permanecer essa relação matemática igual. Então, k lambda é igual a 2π. Logo, a constante de onda k nada mais é do que 2π dividido por lambda. Tá? Então, quanto maior for o lambda, menor vai ser o k. Quanto menor for o lambda, maior vai ser o número de onda k. E a unidade dele, ó, é dada em radianos por metro. Tá? Então, dessa forma, a gente conseguiu definir, então, quem que é esse número de onda k. Tá? Na próxima aula, a gente continua. Aquele abraço.